Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Janderson Gomes. Pessoal, eu vou aqui gravar um vídeo para vocês, para esse grupo aqui do Telegram, exclusivamente, né? Possivelmente esse grupo vai para o YouTube ou o Instagram também, vai para outras redes sociais. É sobre a nomenclatura das cores, como eu havia conversado com vocês. Eu fiz uma enquete aqui no Telegram e, assim, boa parte das pessoas que votaram tem dificuldade de entender a nomenclatura das cores, né? O que o número um representa, o número 2, número 3. Algumas tabelas, algumas marcas não vai ter o número 2, vai ter número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e outras têm o número 2, o que não interfere aqui no resultado e nos pigmentos, tá bom? Para a gente entender a questão da nomenclatura das cores, o que eu quero dizer com nomenclatura das cores? É porque nós que somos cabeleireiros, que trabalhamos com cores, com colorimetria, nós não reconhecemos cores por nome apenas, tá bom? A cliente chega no seu salão e ela pede assim, eu quero meu cabelo da cor de um chocolate. Então na hora, nós precisamos já saber que cor que representa isso na tabela, né? Qual é a numeração dessa cor, na verdade. Então nós conhecemos cores por número. O número 1 na tabela, eu vou ver se eu consigo fazer uma edição e deixar aqui a tabela para que vocês possam ver, tá? O número 1 representa o preto, o número 2 representa em algumas cartelas o número 2 representa o preto comum ou o preto natural e o número 1 o preto azulado, tá? Mas eu vou trabalhar com o convencional, com o tradicional. Então o número 1 é o preto, o número 3 é o castanho escuro, o número 4 é o castanho médio, o número 5 é o castanho claro, o número 6 é o loiro escuro, o número 7 é o loiro médio, o número 8 é o loiro claro, o número 9 é o loiro muito claro e o número 10 é o loiro claríssimo. Nós estamos falando aqui de nomenclaturas de cores bases. O que são cores bases? Cores bases são aquelas cores que vêm acompanhado do ponto zero. 1.0 é uma cor base, 2.0 é uma cor base, 3.0 é uma cor base, 4.0, tudo que é ponto zero, tá bom? O número ponto zero. Agora, se eu tenho um número depois do ponto, isso quer dizer que eu tenho ali uma nuance ou um reflexo, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, o número 6.3, o que o 3 representa depois do ponto? Aí nós temos uma outra questão, porque se for olhar na nomenclatura da base, nós temos aqui o 3 como o castanho escuro, tá bom? Mas quando nós olhamos na nomenclatura das nuances e reflexos, nós temos aqui o 1 como o azul ou acinzentado, o 2 como o violeta, o 3 como o dourado, o 4 como o cobreado, o 5 como o acaju e o 6 como o vermelho e o 7 é o marrom, tá? Então, em algumas tabelas ainda temos o 8 que representa o verde. Então, essas nomenclaturas de nuances e reflexos, elas vão vir acompanhadas depois do ponto. Exemplo, se eu tenho aqui um 10.3, isso quer dizer que eu tenho um loiro muito claro, um loiro claríssimo, dourado, porque o 3 representa o dourado na tabela de cor, na área dos reflexos, tá bom? O 3 antes do ponto representa o castanho escuro, é diferente, mas o 3 depois do ponto representa o dourado. Então, se eu tenho, por exemplo, uma coloração 3.3, isso quer dizer que eu tenho um castanho escuro dourado, tá? Se eu tenho uma coloração 4.3, castanho médio dourado. Se eu tenho uma coloração 6.34, isso quer dizer que eu tenho um loiro escuro, dourado, cobre ou acobreado. Entende isso? Eu vou deixar aqui para vocês bem explicadinho, bem didático, para que vocês possam entender essa questão da nomenclatura das cores. Eu sei que não é fácil gravar tudo assim da noite pro dia. Para mim não foi, para muitos outros profissionais também não foram. Então,
Eu vou colocar aqui nas extremidades do vídeo, para que vocês possam ver, entender e aprender, tá bom? Então, o exemplo, se eu tenho a cor 7.7, eu tenho um loiro médio marrom, que é o famoso chocolate. Se eu tenho o 6.7, loiro escuro marrom. 5.7, castanho, é o castanho médio marrom, tá? Se eu tenho um 8.34, é o loiro claro, dourado, cobre. Se eu tenho 7.73, aí vocês vão pegando a cor base que vem antes do ponto e a cor e o reflexo ou nuance que vem depois do ponto, e junta eles e você vai descobrir. Ou seja, se eu tenho 7.73, isso quer dizer que na minha tabela de cor, na minha nomenclatura das cores, o 7 antes do ponto representa o loiro médio. O 7 depois do ponto representa o marrom. E o 3 depois do ponto também representa o dourado. Então, nós temos aqui o 7.73, que é o loiro médio marrom dourado. Entendeu? Marrom dourado. Se eu tenho aqui um 8.77, eu tenho aqui um loiro claro marrom intenso, que é onde nós criamos os ruivos e etc, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam entender a mensagem que eu estou passando para vocês. E nós vamos aí continuar falando sobre esse assunto aí, com mais vídeos e tirando dúvidas aí, ou nos comentários, ou aqui no Telegram, tá bom? Beijo pra vocês e até mais.